Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos estudantes de Técnica e Segurança do Trabalho e vamos dar início ao nosso trabalho de conclusão de curso, mais conhecido como TCC. Nós optamos em elaborar esse trabalho em grupo. Os participantes são Jair Vieira, Rogério Folgado, Olísma Aparecida, Ingrid Ribeiro e Josiane Almeida. E o tema abordado no nosso TCC será os riscos dos agrotóxicos para a saúde do trabalhador rural. Em 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mas isso não significa que ele seja o maior produtor agrícola no mundo, embora não seja. E vem esse consumismo inadequado, desordenado, acarreta várias consequências na vida do trabalhador rural, né? Desde o mau uso desses agrotóxicos, a utilização, a aplicação dele, no caso, na plantação, sem uso de EPIs, né? Tem também a falta de EPI, a falta de treinamento para poder utilizar o EPI e também a falta de orientação para poder diluir, né, esses agrotóxicos para poder estar aplicando nas plantas, armazenamento inadequado também. Então, essas consequências citadas anteriormente atingem desde o trabalhador rural até o seu consumidor final. O agrotóxico foi trazido para o Brasil para poder combater pragas, porque os agricultores rurais tinham muito prejuízo por conta de pragas nas suas plantações. Aí eles buscaram esse recurso como objetivo, né, de diminuir essas pragas. E acabou criando outro problema, que foi a consequência do mau uso destes agrotóxicos, como variados tipos de doença, né, intoxicação, o câncer é uma das principais doenças causadas pela consequência do uso exagerado, né, digamos assim, do agrotóxico. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os agrotóxicos em detrimento da vida humana. A utilização em massa dos agrotóxicos chegou na década de 50 nos Estados Unidos, chamado Revolução Verde. No Brasil, esse movimento chega na década de 60 e com a implantação do PNDA, que é o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas. Ele ganhou impulso na década de 70. Este programa ele foi criado como um intermediador para a criação de crédito para os agricultores rurais poder efetuar suas demandas de agrotóxico para o seu uso, né? Olá, me chamo Rogéria, cumprimento a todos, né? Irei abordar aqui a respeito da saúde dos trabalhadores rurais em razão, né, da utilização de agrotóxicos. O principal motivo de contaminação hoje, seja no ambiente de trabalho, no meio ambiente ou os trabalhadores rurais ou demais pessoas, né, tem sido o uso desordenado e abusivo dos agroquímicos, né? Sem certezas científicas sobre a existência, né, de impactos ou não. Os riscos, como sabemos, são grandes, podendo ocasionar problemas que venham ser a curto, médio ou longo prazo, dependendo da substância utilizada, né, e o tempo de exposição ao produto. Algumas pesquisas, né, apontam que por ano
mais de 200 mil pessoas venham a óbito, né, devido ao uso de agrotóxicos, né. Em geral, para a saúde humana, em relação à exposição dos agrotóxicos, né, são o desenvolvimento de câncer de pele, né, malformação, danos para o sistema nervoso, né, alimentos também com altas taxas, né, de resíduos agrotóxicos, né, podem produzir efeitos a longo prazo em nós consumidores, né, sem ao menos nunca termos tocado em uma embalagem de veneno. A Anvisa também recentemente fez análises onde ela apontou que diversos produtos têm apresentado resíduos de agrotóxicos acima dos limites, né? E com isso, o risco da contaminação humana e do meio ambiente por agrotóxicos está presente desde a fabricação até a destinação final das embalagens vazias. Não somente alimentos, mas embalagens também. Sendo os agricultores, né, e trabalhadores rurais os grupos mais afetados. Um estudo no Ministério da Saúde também revela que não só trabalhadores rurais estão expostos aos riscos, né, dos agrotóxicos, né, mas também pessoas que trabalham na saúde pública, pessoas que trabalham com transporte, né, comércio e indústria de síntese. E toda a população, né, em alguma fase da vida, ela vai ser exposta a agrotóxicos, né, seja durante o trabalho ou através do consumo. Por isso é importante fixarmos, né, que a intoxicação deve ser levada a sério, né, deve-se tomar as devidas providências, né, e priorizar a prevenção, né, os agricultores exigirem também o uso de equipamentos de proteção individual, né, EPIs, e para que com isso possamos diminuir o grau de riscos e o grau de intoxicações e óbitos. Muito obrigada. Olá, me chamo Josiane e vou falar um pouco sobre o conceito dos agrotóxicos e os agrotóxicos no meio ambiente. Os agrotóxicos atuam no controle e na proliferação de pragas, ervas daninhas e no combate a possíveis doenças associadas ao cultivo de determinados produtos. São compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica dos seres vivos que estão nos cultivos agrícolas. Essas substâncias são conhecidas como ingredientes ativos. Esse controle garante então a produtividade, atuando na proteção das lavouras, sendo, portanto, fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. Os agrotóxicos são usados na lavoura, na pecuária e o mesmo no ambiente doméstico, como inseticidas, fungicidas, acidas, nematicidas, herbicidas, bactericidas e vermifungos. O que a gente pode entender sobre os agrotóxicos? Os agrotóxicos são substâncias ou misturas de substâncias de natureza química, quando destinada a prevenir, destruir ou repelir direta ou indiretamente qualquer agente patogênico, ou de vida animal ou vegetal, que seja nociva às plantas e animais úteis e seus produtos e subprodutos e ao homem. De acordo com a Lei Federal número 7.802, de 11 de julho de 1889, os agrotóxicos são os produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos destinados ao uso de setores de produção, no armazenamento e beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens,
na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbânicos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa dos seres vivos considerados nocivos. A lei dispõe sobre atividades realizadas com agrotóxicos no território nacional, desde a sua produção ou importação até o destino final de seus resíduos e embalagens. As disposições dessa lei foram regulamentadas pelo Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 2002. Outros aspectos do uso de agrotóxicos dispostos nas leis incluem classificação, certificação de prestadores de serviços, transportes, aplicação de segurança para os trabalhadores e destino final dos resíduos e embalagens vazias. Em 2005, o Ministério do Trabalho criou uma norma regulamentadora de saúde, de segurança e saúde no trabalho, na agricultura, na pecuária, silvicultura, exploração florestal e na aquicultura. A NR 31, a qual estabelece os preceitos a serem observados na organização do ambiente de trabalho e em qualquer atividade agrícola, incluindo as atividades industriais desenvolvidas no ambiente agrário. A NR 31 deixa claro os procedimentos e exigências a serem atendidas com relação ao uso dos agrotóxicos na agricultura, tanto por parte do empregador como do empregado. Essa utilização de agrotóxicos em larga escala nas lavouras, portanto, apontam, na verdade, para uma abordagem significativa de toda a sociedade nas questões relacionadas com a saúde da população, assim em decorrência a crescentes explorações dos recursos naturais. Nos últimos anos, torna-se necessário o uso de informações sobre fontes potencialmente poluidoras, bem como resíduos por elas gerado e em aspectos ambientais que as atividades agrícolas e o uso dessas substâncias químicas pode provocar. Olá, meu nome é Olísma Aparecida Barbosa. Eu irei falar sobre alternativas de redução de controles de agrotóxicos. O atual modelo do desenvolvimento hemogênico e seus processos de produção e consumo, baseados no crescimento e na globalização da economia mundial, vêm sendo criticados pelas ameaças à sustentabilidade ambiental e de saúde, associadas às iniquidades sociais que vulnerabilizam diferentes territórios e população nas suas condições de trabalhadores e moradores de áreas afetadas. Dentre elas, podemos citar os indígenas, os quilombolas e os extrativistas de agriculturas e familiares populações urbanas. É perceptível que os riscos são potencialmente ameaçadores à vida do ser humano, impactando diretamente nas atividades cotidianas dos trabalhadores, com a presença de conteúdos tóxicos inseridos nos seus processos de trabalho. É importante que haja medidas de segurança nas atividades de aquisição, transporte, armazenamento, preparo e aplicação e destino final das embalagens vazias e lavagem de roupas e EPIs contaminados, onde, segundo o paradigma do uso seguro, tais medidas são determinadas para a proteção da saúde dos trabalhadores, o controle de riscos envolvidos na utilização dos agrotóxicos, levando em consideração alguns aspectos como tipo de cultura existente, os agrotóxicos utilizados, a frequência de uso, estratégicas de utilização dos agrotóxicos, a preparação de riscos dos trabalhadores, a estratégia que ele adota,
de proteção e à saúde do meio ambiente. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o COSEA, em meses de controvérsia, realiza em 2013, Conversa 2013, estabeleceu como componente de plano de redução de uso dos agrotóxicos, onde consta que é necessário proibir no Brasil os agrotóxicos banidos em outros países com razão de segurança. Proibir as pulverizações aéreas, os agrotóxicos extremamente tóxicos por outros de menos toxicidade. Instituir programas que estimulem mais eficiência. Boa noite, me chamo Ingrid e vou falar sobre investimentos em produtos tecnológicos. Como sabemos, a tecnologia mudou muito o cenário, tanto nas grandes cidades como no meio rural. As tecnologias estão vindo para melhorar tanto o trabalho como a produção dos produtos agrícolas no meio do campo. Muitos trabalhadores trabalhavam braçal na aplicação dos agrotóxicos, na aplicação de adubo, entre pesticidas, entre outros. Com a tecnologia aumentando cada vez mais, não precisamos mais ter e expor os nossos trabalhadores naquelas condições. O agrotóxico, ultimamente, ele causou intoxicação, podendo levar até a morte. Antigamente, tínhamos trabalhadores que desenvolveriam câncer, outros tinham algumas queimaduras no corpo, pelo o corpo estar exposto ao uso daquele agrotóxico. Então, as tecnologias avançando, estamos vendo que cada vez mais está beneficiando o trabalhador. Nisso, sabendo que a produção vem com o avanço da tecnologia, sabemos que a tendência é sempre expandir mais ainda. E o agricultor que não se adapta àquela tecnologia em seu meio rural, ele acaba perdendo tanto para a concorrência como para o mercado, né, que está muito competitivo. E além disso, ele não consegue atender as demandas dos compradores, a qualidade do produto, e isso voga muito. Lembrando que hoje em dia temos para fazer tanto a pulverização como a aplicação do agrotóxicos, alguns aviões, como utilizado em algumas fazendas, como perto da nossa região, podemos dizer, e isso ajuda muito. E aí, nessas condições, quando o trabalhador deveria voltar para o campo para exercer a sua atividade, ele deve usar todos os EPIs necessários para não estar inalando o restante daquele agrotóxico que fica no ar. Querendo ou não, o agrotóxico ele acaba poluindo rios, solos, lago, o lençóis freático e até a gente mesmo. E isso só vem a prejudicar a nossa saúde futuramente. Isso não vem agora. O problema vem ser desenvolvido no decorrer dos anos. E vale lembrar também que as tecnologias vêm beneficiando muito o trabalhador rural, muito o proprietário das fazendas. Monitoramento das plantações. A gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que realiza anualmente coletas para fazer análise com o objetivo de monitorar a quantidade de agrotóxico que está sendo utilizado nos alimentos, tanto que a gente consumindo como os que a gente exporta para fora. O monitoramento das plantações hoje em dia está sendo feita através de alguns softwares e algum sistema que está sendo desenvolvido. Nisso, algumas empresas conseguem monitorar, como é que eu vou te dizer? Conseguem monitorar o ambiente do solo, a temperatura, a acidez do solo, se a planta está necessitando de adubo, de agrotóxico, a quantidade que está. Hoje em dia não é mais do agricultor olhar e falar, não, eu preciso adubar hoje, amanhã e depois. Não, hoje em dia o sistema acusa a quantidade, o dia que ele deve fazer aquilo ali. Essas informações coletadas são enviadas para uma central. Algumas delas você consegue ter acesso tanto nos celulares, tablets e rádio via satélite também. Elas ficam armazenadas numa central que tem vários softwares que fica ali coletando essas informações para passar mais para os seus, como é que eu vou te dizer?
Vale lembrar também que esse software ajuda muito o produtor e o agricultor. E considerações finais, ao longo da construção desse trabalho, percebe-se que a utilização de agrotóxicos vem aumentando muito na produção agropecuária. E com isso é preciso que os empresários do ramo agrícola pensem de forma estratégica nos trabalhos em suas terras, pois, como visto no trabalho das instituições governamentais, estima-se que até 2050 as produções tenham a aumentar 60%. Isso quer dizer, até 2050 vamos ter mais terras para produzir, quanto mais para produzir, mais demanda para atender, mais clientes para atender. Então, quanto mais eles venderem, quanto mais eles atenderem esses pedidos, a tendência é eles se preocupar com a saúde do trabalhador. Não só com a saúde do trabalhador em meio a estar exposto ao agrotóxico, também como ao nosso meio ambiente, que querendo ou não, vem afetando os lençóis, né, o nosso clima ambiental e vem também afetando a nossa fauna, flora, entre outros. Vemos também a criação de técnicas eficientes em combate às pragas e agentes patogênicos, que é uma questão que está vindo discutida constantemente com os órgãos federais. Temos aqui algumas referências. Podemos citar a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Temos também a Revista Brasileira do Meio Ambiente. Temos também Agrotóxico no Brasil, padrões de uso, política da regularização e prevenção de captura regulatória. Norma Regulamentadora 31. Manejo ecológico de pragas e doenças. Temos também Escola Politécnica da Saúde Joaquim Venâncio. Temos também indicadores do desenvolvimento sustentável, entre outros que a gente foi colocando no nosso trabalho. E assim eu finalizo a nossa apresentação. Muito obrigada e boa noite.